Às vezes a gente é motivado a pregar, e isso acontece muito comigo. Fruto da minha meditação, da minha leitura pessoal da Bíblia, e isso é muito comum, talvez a maneira mais comum de acontecer, Deus dá uma palavra quando eu estou lendo a Bíblia. Outras vezes, como é o caso de hoje, surge de uma pergunta. E um dia uma irmã aqui da igreja me telefonou e disse: pastor, eu não consigo entender esse texto aqui tão claramente. O que é isso? O que está escrito aqui? O que significa? Isso foi no ano passado, no final do ano passado. E aí então eu comecei a ler o Salmo 8. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia neste salmo que foi uma bênção para a minha vida nestas últimas semanas, nesse início de ano. E quando estávamos pensando no culto de hoje, e estas imagens aí que nós vimos e cantamos sobre a natureza, sobre a criação de Deus, é exatamente isso que este salmo fala. Nós estamos no meio desta série dos salmos, não é? Salmos, a oração de quem confia, ou orações de quem confia, são manifestações de uma alma que confia em Deus. E hoje eu quero falar sobre uma oração não de súplica, não de espera, não de confiança, mas uma oração de adoração. Eu quero compartilhar com você sobre o tema oração de adoração, adorando diante de Deus, adorando a Deus, louvando a Deus, especialmente vendo-o como Criador. Então é sobre isso nesta noite. Eu quero ler com você. Por favor, acompanhe aí a leitura. Alguns momentos eu vou pedir para você ler em voz alta comigo, tá bom? Senhor, Salmo 8, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que buscava vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, você pode ler a pergunta comigo? As duas perguntas. Pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Se você percebeu bem, o salmo começa e termina com o mesmo texto. É uma repetição. Versículo 1, versículo 9. Eu quero convidar você para ler esse versículo 9 agora. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Mais uma vez, quem sabe sem ler a Bíblia agora, sem olhar a Bíblia. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso em toda a terra. Eu fiquei pensando, como que a gente poderia assistir esse salmo? Não ler, porque nós acabamos de fazer a leitura. Haveria alguma outra maneira de ver este salmo? Aí eu pensei em trazer um telescópio aqui para a igreja, bem grande, para a gente olhar. Ou pensei em convidar você para pegar um aplicativo no celular, como eu tenho aqui no meu, e eu aponto para as estrelas, e ele vai mostrando as constelações, vai mostrando os planetas, onde eles estão. E eu gosto muito de fazer, quase toda noite eu faço isso, para ver qual planeta que está no céu, especialmente naquelas noites estreladas lá em casa. Mas eu não dá para fazer isso. Dava muito trabalho. Então eu pedi para o Ezequiel fazer a visualização deste salmo com um cântico de fundo. Agora você vai assistir o salmo e pense na letra que essa canção nos traz. Vamos ouvir então, ou vamos assistir o salmo.
exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Há 2 lugares que eu gostaria de ir. Um é o deserto do Atacama, aqui no Chile. E gostaria de ver as estrelas do deserto, a partir do deserto. Porque numa região árida, as estrelas ficam mais fortes, como a gente viu nesse vídeo. Outro lugar que eu gostaria de ir um dia, quem sabe, é lá na Islândia ou na Noruega, lá no norte, no Círculo Polar, para ver a aurora boreal. Porque os céus, diz a Bíblia, proclamam a glória de Deus. Eu gostaria de ir nesses lugares, assim como algumas noites de céu estrelado aqui, não porque eu gosto de ver o céu, mas é porque eles comunicam, diz a Bíblia, alguma coisa especial sobre Deus. O Salmo 19, nós lemos no início do culto, diz que os céus proclamam, sem voz alguma, eles anunciam a glória de Deus, eles comunicam a glória de Deus. O Salmo de número 8, esse que nós estamos aqui na frente, deixa a sua Bíblia aberta, por favor, é o salmo de alguém que vivia num deserto. Você sabe que Davi, antes de se tornar rei, ele cuidava de ovelhas. E ele andava levando as ovelhas de pasto em pasto, e passava semanas longe de casa, e ele, no deserto, lá da terra da Palestina, certamente teve essa experiência de ver muitos tipos de estrelas, de constelações, e ver as galáxias, e imaginar a grandeza de Deus. E ele, então depois, quando vai exprimir esta experiência através de poesia, como ele fez muitas vezes, ele escreve o Salmo 8. Se você ler o título que está aí na sua Bíblia, este Salmo 8 era na verdade a letra de um cântico, de um hino. Está escrito aqui na minha Bíblia: ao mestre da música, de acordo com a melodia, os lagares. Os lagares eram um instrumento de cordas, e era utilizado no conjunto do templo, quando eles iam então adorar a Deus. E ele faz este hino, ele escreve esta poesia, para ser cantada diante desse Deus Criador.
E ele vai falar o salmo todo sobre a glória de Deus estabelecida nos céus. Veja versículos como o que nós lemos no início. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Depois ele diz, tu cuja glória é cantada nos céus. Depois no versículo de número 3, ele diz, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos. Veja, ele está diante desta imensidão das estrelas, e ele diz, quando eu contemplo estas obras, essas estrelas, são como que pontos dos teus dedos. E ele diz, e a lua e as estrelas, veja, era o que ele conhecia, pouca coisa naquele tempo. Não tinha o Hubble e nenhum outro grande mecanismo de fotografar as galáxias. E ele diz, quando eu vejo isso, eu não posso deixar de admirar o Criador. Ele vai mais adiante e termina o Salmo como que num ápice de louvor e honra a Deus, quando ele diz, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Eu poderia ficar falando aqui, trazer números que eu pesquisei, olhei, falei, isso é tudo muito complicado para mim, sobre distância entre os planetas e entre as estrelas, não é? Nós cantamos agora há pouco a quantidade das estrelas e as galáxias, isso é tudo muito complexo, e você pode procurar os vídeos do professor Adalto Lourenço, muito amigo de seminário, fomos colegas de quarto na época da formação teológica, depois ele foi para o lado da ciência, da pesquisa, e você vai receber muitas informações maravilhosas do professor Adalto sobre isso. O que eu quero trazer nesta noite é esse conceito da adoração a Deus, adoração a Deus, e há uma palavra importante aqui no final do primeiro versículo, veja o que ele diz, tu cuja glória, eu quero falar sobre glória nesta noite, a glória de Deus, tu cuja glória é cantada nos céus. Se alguém te perguntasse o que é glória, o que é a glória de Deus, o que você diria? Como você responderia? De forma bem simples, fácil, porque a Bíblia é simples. Há duas palavras, e você não precisa guardar nenhuma delas, que é Kadosh e Shekinah. Elas são quase que sinônimas. Uma fala da glória de Deus, Shekinah, e a outra Kadosh, termo geral para glória. De uma maneira bem simples, glória é como se atribuíssemos um peso a alguém ou alguma coisa. Glória é o peso do valor que aquele objeto ou aquela pessoa tem, e quando ela cumpre o propósito para o que ela foi criado, para o qual ela foi criada, ou aquele objeto, manifesta o peso do valor que ele tem. Por exemplo, esse tablet aqui tem um valor, enquanto ele estiver funcionando, ele está quase pifando, mas enquanto ele estiver funcionando, ele tem uma glória própria desta criatura aqui, dessa arte da tecnologia. Ele guarda aqui os meus escritos, guarda as minhas fotografias. Cada objeto que você tem uma glória, poderíamos dizer assim. Isto é, qual é o peso de importância e de valor ao cumprir a tarefa para o qual aquele objeto foi estabelecido, foi criado. No dia da posse, a gente viu o presidente assinando lá um papel, um termo de posse. Você lembra a caneta dele? Todo mundo falou sobre isso, não é? Era daquelas canetas chiques? Não. Porque o peso da glória de uma caneta não é pelo ouro que ela é feita, ou pelo material, pelo preço que ela tem, mas pela função que ela tem. Então, naquela hora, aquela caneta foi elevada à mais alta glória, porque ela estava exercendo a sua função na mão de uma pessoa que estava tomando posse. Glória tem a ver com cumprir o propósito, tem a ver com peso de honra, tem a ver com responsabilidade atribuída e cumprida.
Então, quando a Bíblia diz sobre a glória de Deus, ele está dizendo, a Bíblia diz sobre o peso da importância e do valor que Deus tem como Criador. Como é que Davi via isso? Davi olhava toda a criação, e a soma de toda a criação representava o peso do valor de Deus, da honra de Deus, porque a criação cumpria o seu propósito. Então, se a criação tem honra e glória, esta glória é tributada a Deus como Criador. Então, muitas vezes a gente se refere ao Criador da energia elétrica, ou do carro, ou de uma tecnologia qualquer, de uma invenção qualquer que nos é muito útil, e nós dizemos a honra, o louvor, a glória que aquela pessoa tem por ter descoberto, por ter entendido aquela ciência. Então, quando a Bíblia fala sobre glória de Deus, ele está dizendo que é cantada nos céus, ele está dizendo toda a criação manifesta o peso da importância de Deus como Criador. É como se Deus estivesse recebendo de cada parte da sua criação um reconhecimento do seu atributo, das suas qualidades, uma resposta ao que foi criado para aquele que o criou. Então Davi está dizendo, tudo aquilo que ele fez, das grandes coisas, como as constelações, as estrelas, o sol, a lua e todas as coisas, reflete glória para Deus, canta e fala sobre a qualidade de Deus, os atributos de Deus. Mas aí, no meio do salmo, ele puxa para uma coisa tão pequena, frágil. Veja o que diz no versículo de número 3. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, suscitaste louvor. Firmaste o teu nome como fortaleza. Agora parece que Davi sai daquela admiração assombrosa da natureza, e ele vem para a terra, e vem para a criança que chora, para o bebê que mama. E ele diz, dessa criatura pequenininha, frágil, Deus também recebe glória e louvor. Davi está dizendo, toda a criação de Deus, do alto da mais impressionante criação, a mais simples e dependente criação, Deus está sendo glorificado. Sem palavra, o choro do bebê, assim como a luz da estrela, comunica honra e glória a Deus. Você compreende isso? Está claro? Não há palavra. E o que nós vamos aprender hoje é que a nossa oração de glorificação a Deus nem sempre precisa ter palavra. Oração de adoração, neste Salmo número 8, não precisa de palavra. E nós vamos ver como é que então nós fazemos isso. No versículo 4, surge então, no meio de toda esse extasiamento de Davi, duas perguntas. Ele faz duas perguntas. Quando ele está admirado e ele está olhando aquilo que Deus fez, ele diz, Senhor, quando eu contemplo os teus céus, obra das tuas mãos, a lua, as estrelas que ali firmaste, eu pergunto. E aí ele faz duas perguntas bem para se pensar, bem filosóficas, não é? Que fala sobre a necessidade de entender o propósito, a finalidade para a qual existimos. Ele diz assim, que é o homem para que com ele te importes? E ele faz uma outra pergunta, ele diz, e o filho do homem, a sua descendência, para que com ele te preocupes? Ele traz agora o homem para o centro dessa história de adoração. Parece que Davi está entendendo que há uma
distinção, há uma distância entre aquilo que Deus faz, através do que ele recebe louvor, e a criatura humana. Porque Davi via na sua cultura tantos povos, tantos homens, no sentido genérico da palavra, você está entendendo isso? Não no sentido do gênero da palavra, mas da criatura humana. Tanta criatura humana que não rendia glória a Deus como Criador. Os povos que habitavam à volta de Davi, os povos cananeus, aqueles povos que foram até conquistadas as terras, quando a nação de Israel entrou na Palestina, adoravam divindades e cada uma delas criara, segundo a teologia deles, uma parte da criação. Então, Baal era aquele que dava vida, fertilidade. E cada deus era responsável por uma parte da criação. E Davi olha isso e diz: Senhor, se o Senhor é tão glorioso na tua criação, por que o Senhor se importa com o homem? Por que o Senhor se preocupa com o filho do homem e a sua descendência? É como se Davi estivesse lendo a Torá e o Gênesis, e lendo os dias da criação. E aí Davi olha o primeiro dia, o que Deus criou, e o segundo, e o terceiro, o quarto e o quinto dia. É como se ele estivesse dizendo: Deus, por que o Senhor não parou no quinto dia? Por que houve a criação do sexto dia? Você sabe o que Deus criou no sexto dia? É como se Davi estivesse dizendo: já não basta toda a tua criação, por que se preocupar? Por que criar o homem? Este que se rebelou. Davi conhecia os escritos do Gênesis. Por que esta preocupação? E ele mesmo busca a resposta. E se você quiser achar resposta ou ajudar alguém a achar resposta, por que eu existo? A vida, qual é o sentido dela? Basta ler o versículo 5. Quando Davi faz essas duas perguntas, por que o Senhor se preocupa com o homem, com o filho do homem? Ele diz: tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Bom, vamos dividir isso aqui em duas partes. Ele está dizendo, em primeiro lugar, tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais. Talvez em alguma Bíblia aqui, ou na Bíblia que você tem em casa, está escrito assim: tu o fizeste um pouco menor do que Deus. Quem tem essa Bíblia? Levante a mão. Tem alguém aí? Tá, essa Bíblia é muito comum. Talvez na sua Bíblia esteja assim: tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. Tem alguém que tem essa Bíblia? Algumas pessoas. A minha Bíblia, que é a NVI, que nós usamos aqui, no púlpito está escrito: tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais. Por que essa distinção, ou essa diferença de tradução? Deus, anjos ou seres celestiais? Porque a palavra, ela é difícil, talvez uma das palavras mais difíceis no Antigo Testamento de se traduzir, porque é a palavra Elohim. Elohim é uma palavra plural, essa terminação im. Então ela pode significar como o nome de Deus, Deus, como ela pode significar também deuses. Ela era usada naquele tempo para falar sobre as divindades. Então, Davi pode estar falando sobre esses seres celestiais ou anjos, como algumas Bíblias sabiamente também colocam. O que Davi está dizendo é que há uma hierarquia de autoridade. A palavra Elohim traz o sentido de Deus como Criador. Esse Deus que está sendo descrito no Salmo todo. Há também o sentido de anjos. Por isso Davi diz: tu fizeste o ser humano um pouco menor do que os anjos. Tem sentido isso, não tem? Os anjos não caíram.
não desobedeceram a Deus. Os anjos têm um poder que nós não temos, têm atribuições diferentes da nossa. Então ele está dizendo, há uma hierarquia na criação e toda ela volta a glória para o Criador. Então há a pessoa de Deus, o Criador, Elohim, Yahweh. Há os anjos, o homem e aí a criação. E Davi então começa a explicar que nós sim entendemos que saímos e nos originamos de Deus e somos parte da criação de Deus. Nós começamos a responder a pergunta, por que eu existo? Nós começamos a entender a razão da nossa vida, a razão da vida. Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais. Então vamos ficar com esta definição de anjos, ou seres celestiais. Mas aí ele faz uma outra afirmação. Veja o que diz no final do versículo 5. E o coroaste de glória e de honra. Você pode repetir essa frase comigo? Ela é bem importante agora. E o coroaste de glória e de honra. Eu tenho uma coroa aqui. É do Teatro das Crianças. E eu quero usar essa coroa para falar um pouco sobre a coroa dada por Deus para nós. E ele diz aqui nesse texto, tu o coroaste com glória e com honra. Agora ele está falando especificamente da criatura humana. Que há uma coroa colocada por Deus sobre a cabeça do ser humano, que é diferente da coroa colocada sobre as outras criaturas. E a gente vai ver sobre isso. E a gente vai entender que há uma diferença enorme entre anjos e homens. Por exemplo, anjos, eu pergunto a você, eles podem criar? Anjos criam? Estou vendo algumas pessoas dizerem, não. Anjos não criam. Anjos trabalham com aquilo que já está criado. Por exemplo, anjo não gera anjinho, certo? Esse negócio de anjinho, isso aí é tradição religiosa. Não existe anjinho. Existe anjo. Porque anjo não cria, anjo não se reproduz. Anjo não cria plantas, ele não joga semente no chão para gerar alimento. Anjo não cuida de rebanho. Anjo não cria filhos, nem educa. Anjo pode, no máximo, como a Bíblia diz, ser enviado por Deus para proteger os que são seus. Hebreus 1,14 diz que os anjos são seres de Deus enviados a nosso serviço para proteger aqueles que creem. Interessante isso. Mas há uma coroa que é dada especificamente para mim e para você, para nós como seres humanos, criaturas do sexto dia. Os anjos já pré-existiam. Antes da criação, eles já existiam. Daquela criação que nós conhecemos em Gênesis. Mas ele está dizendo, há uma coroa que foi dada para o homem, que ela é distinta em duas marcas. Ela é uma coroa de glória e de honra. Não é isso que está escrito aí na sua Bíblia? O que é essa coroa de honra e de glória que foi dada a nós? Essa coroa de honra e de glória foi dada através de uma coisa que a teologia, a Bíblia chama de mandato cultural. O que é mandato cultural? Quando você estuda Gênesis, e voltando lá para o princípio, Deus chama o Adão e a Eva e atribui a eles responsabilidades, certo? Qual era a responsabilidade de Adão e de Eva? Se multiplicar, não é? O que mais? Cuidar do jardim. Estabelecer a cultura. Não cultura no sentido de conhecimento apenas, mas de estabelecer todos os alicerces dos relacionamentos. Então, a cultura econômica, a cultura da criação de animais, a língua, as ciências, a matemática, a cura,
e quando o homem peca, ele continua a desenvolver a cultura. Deus disse para o homem: governe sobre toda a criação. Esse é o mandato que Deus deu para nós. Então Deus chega para o Adão e Eva e coloca sobre a cabeça deles esta ordem. Então, se você quer entender o que é a glória do homem, nós precisamos ir para o que diz nos versículos seguintes. Qual é a coroa do homem estabelecida sobre o homem? Veja o que diz aí no versículo número 6. É como se a repetição de Gênesis estivesse agora no versículo 6. Ele diz: tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés, tudo puseste. Qual é a coroa colocada sobre a cabeça do homem? Governar. Ser parceiro de Deus naquilo que ele havia criado. Há uma parte da criação que foi dada como responsabilidade ao homem. Esse é o mandato, a ordem, para estabelecer o governo sobre a terra. O homem não governa sobre os astros, sobre o universo, as galáxias, por mais que ele queira conquistá-las, conhecê-las. Mas ao homem foi dado o governo sobre as coisas da terra. Os anjos jamais vão plantar, os anjos não vão produzir alimento, os anjos não vão educar crianças, os anjos não vão estabelecer políticas públicas, justiça, trabalho. Isso foi dado ao homem, a você, a mim, a nós, como criação de Deus. Então, se você quiser entender o que é a glória de uma pessoa, isto é, qual é o peso que esta pessoa vale, se ela está cumprindo a ordem que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu uma ordem para que o homem fosse produtor da ciência, produtor do conhecimento, produtor da cura, produtor da língua, produtor da matemática, produtor da política, produtor e promotor da justiça, e assim por diante. Então, se você quiser saber se alguém está dando glória a Deus, pergunte esta pergunta, faça esta pergunta: esta pessoa está cumprindo com o propósito para o qual Deus a criou? Deus estabeleceu o homem para se desenvolver, para se multiplicar, para produzir, para crescer, para gerenciar a sua criação. Vamos fazer um paralelo com pensamentos ideológicos. Toda ideologia que corta, que diminui, que impede o desenvolvimento do homem, do cidadão, é uma ideologia que não representa os princípios do Criador. Olhe para a história, por exemplo, de Stalin, no século passado, década de 30, 40, 50. 1 milhão de pessoas que foram mortas por causa da visão marxista que Stalin incorporou, impedindo o desenvolvimento do capital livre, da iniciativa. Tudo estava voltado para uma economia centralizada. O que aconteceu com Stalin? Caiu. O que vai acontecer com a ideologia que impera, que governa hoje a Venezuela? Cairá também. Não precisa ser muito sábio e nem precisa ser profeta para discernir isso. Porque toda ideologia que castra, que limita o homem de governar sobre as coisas, e da livre iniciativa, do desenvolvimento, não reflete o mandato cultural de Deus. Você compreende isso? O muro que separa as duas Coreias vai cair. Você pode escrever isso, talvez eu não esteja vivo para ver, nem você. Porque não reflete. O ditador norte-coreano jamais reflete os princípios do Criador. Então, qualquer pessoa que se envereda por esta ideologia em que o Estado é grande e o homem é pequeno, em que o Estado governa sobre a sociedade e impede a sociedade de ser a dona
produtora do capital, do investimento, do desenvolvimento, é uma sociedade que não reflete o que Deus Criador fez. Porque Deus deu ao homem essa responsabilidade. Essa é a coroa colocada sobre a cabeça do homem. Dominar, governar, e dominar tem para a nossa língua um sentido, às vezes, muito negativo. Quem domina com mão de ferro, mas não é esse o sentido da Bíblia, quando diz aqui, tu fizeste dominar sobre a terra, isto é, Deus deu parceria ao homem para que ele desenvolvesse a cultura, a ciência e o conhecimento na sociedade. Agora, o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com você? A pergunta que eu faço para a gente aplicar para a nossa vida é: quais são as responsabilidades que Deus deu para você nesse momento da sua vida? Nessa fase da sua vida, qual a coroa que está colocada sobre a sua cabeça? Deixa eu falar com os adolescentes. Os adolescentes vieram do Teen Street lá em Maringá, alguns foram, outros não puderam ir. Qual é a coroa de um adolescente? Eles, como fazem muita brincadeira e piada, eles devem estar pensando, é a minha avó. Mas não é dessa que eu estou falando, não. Aliás, nunca se refira à sua avó assim, tá bom? Isso é falta de respeito. Qual é a coroa de um adolescente? Eu fiquei pensando hoje, o que um adolescente tem de mais assim estimulante na vida, nessa fase da adolescência? Eu diria que é, resumidamente, descobrir a vida, não é? Por isso que adolescente questiona, e ele não quer se submeter, porque ele está descobrindo, não é assim? Quando você foi adolescente, não era assim? Não é? A gente não quer se submeter, a gente quer descobrir, a gente acha que sabe, não é isso mesmo? A glória de um adolescente, que Deus coloca sobre a cabeça de um adolescente na fase da adolescência é: descubra a vida, faça perguntas, fique inquieto, não é? É que às vezes o adolescente acha que a glória dele é deixar o quarto bagunçado e não lavar o tênis, não é? Não cuidar das coisas, não é? E aí os pais já ficam bravos com isso. O problema é que quando nós pegamos a nossa glória e a glória de um adolescente, nós vamos pensar em outras glórias aqui dos adultos, ao invés de nós colocarmos na nossa cabeça e dizermos, esta glória eu devolvo ao Criador, eu jogo ela no chão. E qual que é a glória do chão de um adolescente? É a rebeldia, é a desonra, é o desrespeito, é a voz alta, é a porta que bate na cara dos pais, não é a preguiça. Essas coisas que são comuns a um adolescente. Porque quando ele não usa a glória que Deus deu naquela fase da vida, de uma fase maravilhosa, linda na vida, ele está jogando a glória fora. Ele está fazendo o que Adão e Eva fizeram. Deus diz, cuide de toda a criação, e eles foram lá e ouviram a voz da serpente. Davi está dizendo, cuidar das coisas ordinárias da vida é a sua glória. Ele está dizendo, ao homem foi dado cuidar das manadas, dos animais, do quarto, da louça. Está escrito aqui, está vendo? Tem aí louça, pia, suja na sua Bíblia aí ou não? Está aqui na minha. Na minha Bíblia tem pia suja, louça suja, roupa suja, varal cheio, não é? Está tudo isso aqui. Qual é a glória que Deus deu para você hoje? O que acontece é que nós pegamos aquilo que Deus deu para nós como responsabilidade, como valor, e nós jogamos fora, e nós dizemos, isso aqui é uma droga na minha vida, eu não gosto disso na minha vida. Qual é a glória de uma mãe? Qual é a glória de uma mãe? Tem muitas mães aqui.
É uma glória que os anjos queriam ter e que há muitas pessoas gostariam de ter, mas Deus deu para algumas mulheres, ou talvez a grande maioria das mulheres, esta possibilidade de gerar filhos e ter filhos e criá-los. Essa é a glória. O que é que acontece quando a mulher toma esta glória e a usa mal, com queixa, com reclamação, com esta influência da sociedade que diz ficar em casa é de menos valor? Ela está tomando a glória e jogando no chão. Essa é a glória que Deus deu para você, pôs na sua cabeça. A sua família, seus filhos, mulher, é a glória de Deus para você, com a qual você tem que jogar glória a Deus, o Criador, devolver a Ele. É isso que Davi está nos dizendo. Qual é a glória de um enfermeiro, de um médico? Temos muitas pessoas na área da saúde aqui. A sua glória como alguém que cuida de pessoas é abençoar com a cura, com o cuidado, estas pessoas que Deus põe nas suas mãos. A sua glória como professor é transmitir conhecimento, formação, preparação para a vida para os seus alunos. Qual é a glória que Deus pôs na sua mão? O fato é que às vezes a gente pega aquilo que Deus deu para a gente fazer e joga fora. E nós deixamos de cantar glórias a Deus como as estrelas cantam. Pense no que Deus deu para você. Deus deu um casamento. Essa coroa que Deus pôs na sua cabeça. Deus deu filhos. Na sua profissão. Deus quer usar a sua habilidade, o seu talento, a sua formação profissional para abençoar a sociedade. A gente espiritualiza as coisas e acha que dar glória a Deus é falar glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. O que eu estou falando é de uma oração de glória a Deus sem palavra nenhuma. É com vida, é vida. É quando você trata bem as pessoas com quem você trabalha ou para quem você trabalha. Você entende isso? E deixa esse coração de murmuração, de queixa, de reclamação, não é? Deixa isso para bem longe de você. Qual é a glória de uma avó, de um avô? Essa fase linda da vida do envelhecimento é a fase de ouvir os mais novos quando dizem pai, mãe, não dá para dirigir mais, não é? Quando já chega lá na idade bem avançada. E deixar de dar trabalho, de ser ranzinza, não é? Você conhece velhos, idosos ranzinzas? Porque estão pegando a glória que Deus pôs na cabeça deles, da idade, da experiência, de ser aquela pessoa arredondada, não ter mais pontas agudas que ferem, coisa da juventude. E eles pegam esta glória que Deus pôs e jogam fora. E começam a ser não o que Deus quer que eles sejam, mas aquilo que o coração às vezes azedo, amargurado, irritado, não é? Impaciente. E aí pega a glória e joga no chão. E destrói. Qual a glória Deus pôs na sua vida hoje? Quem é você? O que você faz? Essa é a pergunta para cada um de nós. Se eu sair daqui hoje, amanhã cedo, quando voltar aqui para a igreja, voltar pensando apenas nas minhas responsabilidades e esquecer que o meu trabalho é para a honra e glória do Senhor, eu posso até fazer as coisas que eu faço, mas não vão honrar e glorificar a Deus. Assim como você que lava a louça lá na sua casa, essa é a glória dos homens, tá bom? Falando a glória dos homens e dos jovens, dos adolescentes, lavar a louça. Quem deixou a louça suja em casa hoje à tarde? Vai encontrar lá aquela pilha de louça ou não? Coisas ordinárias, comuns da nossa vida. Sabe, eu tenho pena de gente que não mexe com coisas comuns. Há pessoas que podem pagar para as pessoas fazerem tudo para elas, não é? Mas que pena. Que pena de alguém que não lava a louça. Que pena de alguém que não precisa arrumar a casa. Que pena de um filho que o pai diz assim, meu filho não precisa trabalhar.
não é? Que pena, eu fico com pena dessas pessoas. Daquele que não pega o saco de lixo e joga e põe lá na porta para o caminhão levar embora. Que pena. Cuidado com o que você faz para os seus filhos, porque às vezes você está ensinando os seus filhos, crianças, que a glória deles é ver alguém fazendo o que eles deveriam estar fazendo. A gente tem um sistema de trabalho no Brasil, de adolescentes, né, que não pode trabalhar a não ser que seja aprendiz, não é? Uma pena. Eu sei que protege, eu sei que às vezes isso é necessário, mas há lugares em que adolescentes, países, nações, em que o adolescente nas férias trabalha e ganha um troco, ganha um dinheiro, vai fazer alguma coisa. No Brasil não pode. E a gente cria essa cultura de que o trabalho com as mãos, o trabalho da limpeza, o trabalho ordinário, aquele que é repetido todo dia, tem menos importância. Que o que é mais importante para glorificar a Deus é fazer oração, é ler a Bíblia. E Deus está dizendo, viva, cuida da glória que eu te dei hoje. Essa é a glória, que se une ao que a criação lá do céu faz. Honra ao Senhor. Qual é a glória de um mecânico? Nós temos mecânicos aqui. Se não resolver os problemas, não é? Se não ajudar as pessoas que estão com seus carros defeituosos. Qual é a glória de um produtor rural? Se não fazer com que através do seu trabalho o alimento esteja sendo colocado na prateleira do mercado. Qual é a glória de um estudante? Se não fazer o melhor, sem preguiça de estudar, fazer o melhor, desenvolver suas capacidades e ser o mais respeitoso com as autoridades do seu colégio, da sua faculdade. Essa é a glória. É isso que nós precisamos ensinar aos nossos filhos. Além de ensiná-lo a dar glória a Deus com a boca, ensine-o que glória a Deus, adoração a Deus, se dá com a vida. Amanhã, quando você sair de casa, pense assim, Deus, o Senhor está me dando uma coroa. Qual é a sua coroa? O que você vai fazer amanhã? Essa é a minha coroa, Senhor. Eu quero usar essa coroa para tributar honra ao Senhor. Pare de pensar que glorificar a Deus é através só de cânticos, só de oração. Porque não é isso que Davi está dizendo, não é isso que a visão bíblica nos diz. Há momentos em que você precisa se debruçar de joelhos e em adoração e palavras, e às vezes até sem palavras, você fica extasiado na presença de Deus, momentos de comunhão íntima com o Senhor, mas quando você se levanta e vai para o seu trabalho, você continua glorificando e adorando a Deus, cuidando bem do seu negócio, tratando bem seus empregados, se relacionando bem no seu departamento, lá no serviço público. Eu fico pensando, se há pessoas que são responsáveis pela tragédia daquela barragem em Minas Gerais. Se há pessoas que pegaram a coroa de glória que Deus deu sobre a cabeça deles, de honra, de posição de liderança, e simplesmente jogaram no chão e descuidadamente gerenciaram aquilo que precisava ser bem cuidado. E agora nós vamos contar o número de mortos naquela tragédia. Talvez a maneira como você lida com o seu trabalho não vai gerar morte, não é? Espero que não. Mas quanta vida poderia gerar se nós tomássemos o que fazemos e dissermos, eu faço isso para tributar louvor ao meu Criador. Você compreende isso? Assim como aquelas pessoas, se tiver alguém responsável por isso, devem ser punidas e severamente julgadas, assim também nós, quando tomamos as nossas coroas e as jogamos no chão, não tributando ao Criador a honra que lhe é devida. Você talvez esteja pensando, pastor, mas como é que uma pessoa
que nem reconhece a Deus, não conhece a Cristo, não vive para adorar a Deus, usa coroa. Você não vai em médicos só cristãos, você não vai em farmacêuticos só cristãos, você não tem professores só cristãos, tem muita gente que serve a gente na sociedade com o seu trabalho que não é cristão. Uma pessoa pode fazer o seu trabalho por motivações não as melhores, por exemplo, só para ganhar dinheiro. Mas tem muita gente que faz o seu trabalho porque gosta, porque quer ajudar as pessoas, porque quer exercer a sua habilidade, porque quer ser bom. Essas pessoas também honram a Deus. A coroa não é colocada só sobre o cristão, irmãos. Qualquer pessoa pode honrar a Deus. Agora tem uma diferença. Quando você faz e vive a sua vida e cumpre a sua responsabilidade através de Cristo, então essa honra chega a Deus, o Criador, de forma muito mais inteira e completa. Por isso nós vivemos através de Cristo e tributamos o nosso louvor através do Senhor Jesus. Eu quero que você saia, quero que saiamos daqui hoje pensando nas coisas mais comuns, diárias que fazemos. Queria pensar com você agora, quais são as coisas mais chatas e desagradáveis que você tem que fazer todo dia? Talvez para alguma dona de casa seja o serviço da casa. Talvez para alguém esteja sendo a fase dos filhos pequenos que dão bastante trabalho, choram muito à noite, tiram seu sono. Talvez seja resolver um problema na empresa ou no local de trabalho. Talvez seja voltar às aulas a semana que vem ou essa semana. Qual é a coisa mais chata, mais rotineira, mais cansativa da sua vida? Pensa numa coisa. Alguém está pensando, passar roupa. Alguém está pensando, limpar o carro. Nem limpa, né? Está sujo há muito tempo. Pensa numa coisa ruim, desagradável, que você não gosta de fazer. Como é que você poderia olhar para isso hoje e dizer, essa é uma responsabilidade que eu tenho, e eu quero mudar a minha atitude para com isso. Eu quero dizer, Deus, me ajuda a gostar do que eu não estou gostando. Me ajuda a viver essa área da minha vida em que eu não estou glorificando ao Senhor. Pelo contrário, eu estou reclamando, estou usando a minha boca para murmuração, estou dizendo coisas que eu nunca deveria estar dizendo acerca dessa minha responsabilidade. O que é chato para você hoje? Qual a atribuição que você recebeu que você está com dificuldade de levar adiante? Essa é a sua coroa. Deus deu essa honra para você. Isso é honra. Mas a gente não pode pegar a honra dada por Deus e jogar no chão. A gente tem que mudar o coração, a nossa atitude. Você aceita esse desafio hoje? Você pode dizer amém a isso? Você entende isso? Mãe, pai, filho. Está difícil obedecer aos seus pais? Você está irritado com todo mundo? Essa é a sua coroa. Esse é o seu desafio. Pare de ser chato com as pessoas. Desagradável. Aquele filho chato, rebelde, que só briga, que só reclama. Pega a coroa e diz, é para o Senhor. O Senhor vai me ensinar. Eu vou ser mais maduro através dessa dificuldade. Amém, irmãos? Pare de reclamar das suas atribuições domésticas, profissionais. É bom ficar lá trabalhando lá fora. E às vezes a gente diz para as pessoas, mulher tem que trabalhar, homem tem que trabalhar. Porque ficar em casa, isso aqui é coisa de escravo. Não é assim que as pessoas falam às vezes? E pega as coroas que Deus dá, como cuidar do lar, como casa ter cheiro bom, não é? Cheiro de bolo, não é? E a gente joga isso fora, como a sociedade joga. Isso não pode ser dessa maneira.
Cale a sua boca se você fala isso. Feche a sua boca. Porque Deus deu um mandato para nós governarmos sobre toda a cultura. E se a sua cultura, a sua coroa hoje é cuidar de uma família, cuide de sua família. Com amor. Com amor. Sem queixa. Seja filho, sem ficar brigando com todo mundo. Seja marido cuidadoso, que ama esposa, pai, avô, profissional, médico, enfermeiro, mecânico, borracheiro, o que quer que seja, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Vamos parar de nos queixar. Vamos dizer, Senhor, o Senhor deu essa coroa na minha cabeça, eu quero devolver para o Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar então? Vamos pedir que Deus nos ajude? Eu pedi para você pensar na coisa mais difícil, não é? Agora pense na coisa mais fácil. Senhor, que coisa boa eu tenho nas mãos. Eu quero te agradecer. E eu quero fazer as difíceis com a mesma alegria que eu estou fazendo as mais fáceis. Eu quero produzir, eu quero ser bom. Eu quero melhorar a minha maneira de viver. Quero deixar de ser irritado. Quero deixar de ser crítico, murmurador. Me ajuda a te glorificar, Senhor.